Em dezembro de 2016, nós fomos apresentados a um novo universo das animações na Netflix. A série Trollhunters, ou Caçadores de Trolls, veio como um projeto ambicioso do genial Guillermo del Toro. O projeto chamou a atenção de vários críticos por ser não somente baseado no livro homônimo, mas também por contar com 3 animações que formariam os Contos de Arcádia. E cá estamos nós para discutir o final de Trollhunters. Afinal, no último dia 21 estreou Trollhunters Rise of Titans, ou Caçadores de Trolls, a Ascensão dos Titãs. Todos fomos surpreendidos no último ano quando descobrimos que Wizards não era a finalização dessa saga e que viria nesse novo filme. Afinal, o filme é bom ou não? Vamos lá conversar sobre isso? Gente, esse vídeo tá lotado de spoiler. Então, se você não assistiu ao filme, não assistiu às outras mídias dos Contos de Arcádia, não assista esse vídeo. Salva aí, se você tiver interesse, depois você vai lá, assiste e volta aqui. Vai fazer a sua experiência ser melhor, garanto. Vamos lá, eu acho que esse vídeo é muito mais um desabafo do que uma crítica. Eu, particularmente, estava muito ansiosa por assistir o Rise of Titans, né? Do Trollhunters. Eu comecei a acompanhar, não comecei em 2016, eu comecei em 2017, porque meu amigo Eric me indicou, falou que era legal, a gente sempre gosta de falar sobre animação. E aí eu comecei a assistir e realmente eu me encantei com esse universo. E não somente Trollhunters, como também Three Below, que veio depois, e Wizards. Eu fui surpreendida quando eu soube que Wizards não seria o final e que teria uma única temporada. Então eu assisti as 3 temporadas de Trollhunters, eu assisti as 2 temporadas de Three Below e depois a única temporada de Wizards. E nesse universo que foi construído, nós vimos uma evolução muito grande dos personagens. A gente se apegou ao Jim, a Claire, ao Toby, ao Duxie, a Adia, o Krell. Todos esses personagens são personagens que a gente criou muita empatia por conta do desenvolvimento fantástico que eles tiveram. Um desses personagens, por exemplo, é o Steve Pelchunk, que foi de um bully, de um valentão, para um herói, uma pessoa que tinha ali muitos problemas, mas que conseguiu vencer, né, essa necessidade de autoafirmação, por exemplo. O Eli Pepperjack também é um outro personagem que teve um desenvolvimento bem legal. Enfim, mesmo os personagens que seriam pano de fundo são personagens que tiveram um ótimo desenvolvimento. A história até agora contou com a jornada de Jim para se tornar o caçador de trolls. E ele o tempo todo, desde que o amuleto escolheu, disse o quê? Que não haveria um caçador de trolls, e sim os caçadores de trolls. Em Wizards, eu já tive assim, apesar de ser o meu preferido dos 3, tá? Eu sempre tenho um pouquinho de pé atrás com viagem no tempo. E com Wizards não foi diferente. Porém, a viagem no tempo foi feita de uma forma redondinha, em que não houve problemas em relação a essa viagem no tempo no futuro. E aí nós somos jogados para Rise of Titans. E eu vou ler aqui para vocês qual é a sinopse, tá? Olha só. Arcádia fica no centro de linhas mágicas e místicas, funcionando como vínculo entre criaturas místicas como trolls, alienígenas e magos em diversas batalhas. Agora, os heróis da série Trollhunters se juntam em uma épica aventura para lutar contra a Ordem Arcana e assumir o controle da magia que liga todos eles. Beleza, essa aqui é a sinopse. Então a gente já sabia, né, desde Wizards que haveria essa questão envolvendo a Ordem Arcana. A gente sabia que a Nari tinha desertado ali da Ordem Arcana, que fazia parte deles ali, né, dos caçadores de trolls agora e tudo mais. E logo no começo, o começo é muito bom porque ele nos leva a muita ação, uma cena de bastante ação, e a gente descobre, né, que eles fizeram um plano
para tentar derrotar a Ordem Arcana e recuperar os selos de Gênesis. Tudo que a gente tinha visto lá em Wizards e também, né, trazendo elementos das outras duas séries. O plano dá errado, o Duke se troca de corpo com a Nari, mas isso não dura muito tempo, tudo mais. E isso leva a uma série de acontecimentos. Bom, o desenvolvimento do filme é muito bom, tá? O desenvolvimento do filme até os últimos, 10, 15 minutos é excelente. Porque a gente tem perdas, algumas de forma meio boba, como, por exemplo, a morte do Strickler. Mas temos perdas e separações. Quando nós imaginaríamos o Duke separado do Art, eu pensei, caramba, isso aqui tá muito bom, enquanto eu estava assistindo. Eu gostei de ver que todos eles estavam muito dispostos a se sacrificar. Então a gente vê a Claire usando os poderes dela no ápice, ao mesmo tempo que a gente percebe que os poderes dela têm limites. O Duke também usando ali os seus poderes. A gente viu a Nari se sacrificando, né? A gente viu que a ascensão dos Titãs era algo inevitável. E o tempo todo, o que a gente percebe é o Jim inseguro porque ele não sabe mais se ele é ou não um caçador de troll, o caçador de troll. Mas é óbvio que, em algum momento, ele descobre, né, que o segredo para que ele voltasse a se tornar o caçador de troll está naquilo que ele sempre defendeu, que não existe um caçador de troll, e sim o grupo que ele criou, os caçadores de trolls. Até aí tudo bem, a gente tem uma cena super legal de todos eles tirando a Excalibur da pedra, e aí, como o Krell tinha refeito o amuleto do Zero, eles tiram uma das pedras ali da Excalibur e forjam o amuleto, e o Jim consegue mais uma vez se tornar o caçador de trolls. E o legal é que dessa vez ele nem usa a Daylight, ele usa a própria Excalibur. E isso eu achei fenomenal, porque era o que a gente esperava desse personagem, que tinha esse desenvolvimento de ser um herói desde sempre, de se sacrificar desde sempre. E isso é algo que a gente espera do Jim. Ele é uma pessoa boa, essencialmente boa, bonzinho, sabe? É o cara que nasceu pra ser herói mesmo e ponto. É isso. E eu tava me sentindo um pouco incomodada, né? Porque tinha alguns personagens que estavam meio de lado. Por exemplo, o Steve ficou grávido da Adia. Tudo porque eles deram 7 beijos e no 7º beijo isso aconteceria lá em Akiridion. Ok, tudo bem. Foi um alívio cômico. Foi legal ver os bebezinhos nascendo e tudo mais. O Eli voltou só pra mostrar que ele fez o Gun Robot. Ele não teve muita participação. O Arg, o Blink foram deixados bem de lado ali, que são personagens que a gente gosta. E aí um ponto que é interessante, né? Beleza. Os Titãs querem causar o fim do mundo, a Ordem Arcana quer que a Terra recomece porque a humanidade destruiu a Terra. É uma temática meio batida? É uma temática meio batida. Vem de uma forma interessante? Vem de uma forma interessante. E aí a gente descobre que a Arcádia é o centro do universo, e aí a gente tem lá a Hearthstone, a Pedra Coração, e que se fundisse a um dos Titãs, o elemento seria o elemento do qual a Terra seria reconstruída. Claro que o único Titã que sobrevive é o Titã de Fogo, né? E aí, beleza, acontece algo sensacional. Eu tava, assim, eu estava achando estranho que toda hora o Toby falava, né, que eles estavam juntos desde sempre, pra sempre, ele pro Jim. E aí, beleza, o que acontece? O Toby se sacrifica. E eu chorei, palhaça aqui, né? Chorei porque eu achei muito bonito o sacrifício do Toby, por tudo que a gente viu, vivenciou com ele e todo esse crescimento. Um dos pontos que eu tinha gostado é que o Toby, ele sempre foi aquele cara que é subestimado, e aí ele acabou se tornando um herói ali. Mas ao mesmo tempo eu também gostei que
apesar do Jim ter aquelas inseguranças que eu comentei e tudo mais, em algum momento ele fala: eu sempre fui um herói, independente do amuleto. Beleza, da hora, ótimo. Momento em que o amuleto voa, a gente vê aquela emoção rolando. E o que acontece? Toby morre. Cena triste, chorei, como eu falei. E aí, convenientemente, a Chronosphere, que é um artefato que eles recuperam ali, inclusive tem aquela cena do Art com o Charlemagne, o Charlie, indo até esse dragão troll e para recuperar esse artefato e tudo mais. Até então parecia ser tão desconexo, né? Esse plot. E aí a Chronosphere, na verdade, ela tem uma pedra ali, que é a pedra do tempo, que o Jim vai usar no amuleto. Aí o Jim usa essa pedra no amuleto, só que ele não vai voltar até antes daquele plano do começo que deu errado. Não, ele volta até o dia em que ele foi escolhido como o caçador de troll. Aí ele volta tudo isso com a consciência dele volta, o corpo dele é o mesmo. Gente, o que ele faz? O que aconteceu com esse final? Porque ele renuncia a ser o caçador de troll para que o Toby se torne o caçador de troll. O Toby é digno? Claro que é. Mas o problema não é esse. O problema é que apagou tudo o que a gente acompanhou até agora. A gente viu o Steve voltar a ser um valentão babaca, né? Então, ele tá lá colocando o Eli dentro do armário de novo. A gente perdeu todo o desenvolvimento do personagem do Steve. O Duxie voltando a ser aquele cara inseguro que ele era antes. A gente perdeu todo o desenvolvimento do personagem do Duxie. E assim por diante, né? Tudo que a gente viveu, tudo que a gente vivenciou, acabou. Qual foi o sentido de dar, por exemplo, bebês pra Aja e pro Steve, se isso não existiu? Qual foi o sentido deles terem vivido tudo o que eles viveram, se isso não existiu? Ah, e aí tem um lance que me incomodou pra caramba também, né? Porque, beleza, o Jim apresenta a mãe dele pro Strickler. E nessa época o Strickler ainda era do mal. Você vai apresentar sua mãe pra um cara que é do mal, mesmo ele tendo virado do bem, depois lá, tudo aquilo que a gente viu. Eu fiquei muito incomodada com esse final. Um final totalmente anticlimático. Não é porque o Toby não merece, mas é porque viagem no tempo gera todas essas brechas que incomodam. Então tá, numa realidade alternativa o Toby morre, o Jim é o grande herói, como o próprio Blink fala, ele vai viver, como ele voltou no tempo, ele vai viver carregando o peso do que ele poderia ter sido, mas nós já tínhamos visto anteriormente em Trollhunters mesmo o que aconteceria se o Jim não tivesse aceitado o amuleto. Eu não fui assistir ao filme com uma expectativa baixa, já querendo odiar o filme. Não odiei o filme também, tá? Mas eu me decepcionei com o final. Foi um final super anticlimático, um final agridoce e um final que apaga tudo o que foi vivido em todos esses anos que a gente acompanha Tales of Arcadia. Eu não sei o que aconteceu. Eu acho que faltou coragem para matar o Toby. Perdeu o peso do sacrifício que ele fez. Teria sido de um peso gigantesco se tivesse permanecido assim. Poderia ser um final amargo, mas seria um bom final. Então, não sei. Queria saber de vocês, o que vocês acharam. Eu nunca falei sobre Trollhunters aqui no canal, mas eu gosto muito. Eu sei que tem livros, eu pretendo ir atrás dos livros. Até ver se tem pro Kindle, porque se tiver é mais fácil o acesso, né? E quero saber de vocês, o que vocês acharam desse final. Se vocês também ficaram meio decepcionados, se vocês gostaram. Lembrando que essa é a minha opinião, você não tem obrigação nenhuma de concordar com o que eu falei. E a gente pode conversar, concordando ou discordando, sempre amigavelmente. Eu quero saber aí da opinião de vocês sobre esse final.
Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para você ficar por dentro aqui das novidades do Nerd Sem Frescura. Se você quiser também, pode me seguir nas minhas redes sociais, vou deixar por aqui para vocês poderem ver. E deixa aí uma sugestão de vídeo, alguma coisa assim, pra gente poder trocar ideia. A área apareceu aqui. A gente se vê em breve. É nóis e tchau!